Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar a nossa aula 3 do Estatuto do Servidor de Vitória da Conquista. A galera me pediu bastante aqui no meu WhatsApp, me pediu bastante lá no Instagram. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, deixa o like para ajudar esse trabalho nosso. Deixa também aí o seu comentário aqui embaixo se você quiser uma quarta aula. Tá? E se inscreve no canal para você receber as notificações. Coloca lá, clica no sininho, coloca todas as notificações e aí toda vez que a gente postar um vídeo novo você fica sabendo, acompanha tranquilamente aqui o nosso canal, beleza? A gente vai falar hoje da estabilidade. Só não esquece o seguinte, galera, a gente tem um material aqui de apoio que são questões para você poder treinar por questões. A gente sabe que o concurseiro ele tem uma dificuldade muito grande para absorver o conhecimento. O conhecimento é muito difícil de absorver. Precisa repetir, precisa ler, precisa reler. Então, o material de exercícios, ele te potencializa esse absorvimento, né? Então, você vai estudar por questões, já vai se habituar a fazer questões, quando chegar na hora da prova, você já vai chegar um pouco mais seguro, né? Então, a gente sabe que o estudo por questões, ele é muito mais eficaz do que qualquer outro estudo. Você pode ler, reler, assistir aula, não adianta. O estudo por questões sempre vai ser melhor do que qualquer outro estudo. Então, a gente sempre deixa aqui um material de apoio. O link na descrição é do meu WhatsApp, você vai falar direto comigo e todo esse material aqui você pode adquirir com um preço super legal, nada muito exorbitante, a gente entende como é que o concurseiro vive, né? As dificuldades, enfim, a gente está aqui para ajudar, para agregar valor. Então você tem 34 questões da história e geografia do município, você tem 23 questões da planos e cargos e carreiras e remuneração, que é a lei 1760, você tem 50 questões do Estatuto do Servidor, 94 questões da lei orgânica do município, você tem 50 questões de informática, 50 questões de português, então você tem um material aí bem completaço para você poder treinar por questões, beleza? O link do meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. Entre em contato comigo, você fala direto comigo, eu mando direto para você, faz o pixão lá bonitinho e a gente manda os arquivos para você, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. A gente vai falar hoje da estabilidade. O Estatuto do Servidor, ele é muito tranquilo. Eu acho ele mais tranquilo de você absorver do que a lei orgânica. A lei orgânica é um pouco mais chatinha. Então, o estatuto ele é muito tranquilo. É só você ir lendo, a gente vai lendo aqui, vai tirando as dúvidas, e aí você vai ficando aí safo nessa matéria, beleza? A gente vai falar da estabilidade. Então, ele vai dizer aqui no artigo 23 o seguinte, ó. O servidor habilitado em concurso público, ou seja, passou em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo, ou seja, só quem ganha a estabilidade é quem é efetivo. Quem é efetivo, Tiago, pelo amor de Deus? Efetivo é aquela pessoa que foi aprovada em concurso público. Ela fez concurso público, foi aprovado e, né, passou lá dentro do número de vagas, ou não passou no número de vagas, mas ela foi aprovada, né? E ela foi chamada. Então, a partir do momento que você é chamado, que você é nomeado e você toma posse, você tem ali um provimento efetivo. O efetivo sempre vai estar ligado à estabilidade. Não significa que se você for efetivo, você já ganhou a estabilidade automaticamente. Não, você vai passar por um processo, né? Primeiro você tem que passar no concurso, depois você tem que ser nomeado, aí você tem um prazo para tomar posse, você tem um prazo para entrar em exercício, e aí você entra no estágio probatório. O estágio probatório você vai passar por mais um teste, eles vão verificar lá se você está sendo assíduo, se você está sendo responsável, se você está sendo proativo. Enfim, você vai passar por um processo até você ganhar a sua estabilidade. Então, ele está dizendo aqui que o candango, né, a pessoa que for habilitada em concurso público, ele vai ser empossado em provimento de cargo efetivo, ou seja, aquele que tem uma predisposição para ganhar uma estabilidade, aprovado em avaliação especial de desempenho, após 36 meses, ou seja, 3 anos. Vou até escrever aqui para você não esquecer. É até bom que esse estatuto está atualizado, né? Tem estatutos que falam 2 anos. Deixa eu colocar aqui, minha cara sumiu. Botar aqui, ó, 3 anos, tá? 36 meses são 3 anos, ok? De efetivo exercício do cargo ao qual foi aprovado. Então, você tem que passar 3 anos para ganhar a estabilidade. Claro que você ainda vai passar pelo estágio probatório, tá? Adquirida a estabilidade no serviço público, beleza? O servidor estável só perde o cargo quando... Ah, Tiago, como é que eu vou perder o cargo se eu tenho estabilidade?
o cargo é estável, ele não é vitalício. Você não pode chegar lá e dar um soco no seu chefe, por exemplo. Você não pode faltar 30 dias consecutivos sem justificar nada, né? Você vai ser penalizado, inclusive por demissão. Demissão é uma punição. Demissão não é igual à iniciativa privada que você se demite. Aqui é uma punição. Você foi lá, foi reincidente, tomou advertência, suspensão, e aí vai ter uma averiguação. Você tem direito, inclusive, à ampla defesa, né? Você vai ter que se defender e tal. Vai ter um processo administrativo, e aí, se for transitado em julgado e você for culpado, você é demitido. Tá? Então você só perde o cargo de duas formas: ou em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Transitado e julgado significa o quê? Que não cabe mais recurso. Não pode, não tem mais para onde ir. Já foi transitado e julgado, você já foi condenado. Ou você foi condenado ou você foi absolvido, né? Então, em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Claro que se foi transitado e julgado, você tem que ser culpado. Se não for, você tá, né? Volta para o cargo normal. Beleza? Então, em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, que é aquele que a gente falou. Mediante processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurado a ampla defesa. Então, vamos supor, você, na primeira opção, você roubou, aconteceu o processo, foi constatado que você roubou, vai preso, acabou, perdeu o cargo. Na segunda opção, você, sei lá, fez alguma coisa errada. Esses 30 dias aí, se você passar 30 dias sem justificar na administração pública, você é demitido do cargo. Se você passar 30 dias consecutivos, faltar 30 dias consecutivos, você é demitido do cargo, tá? Então, vai acontecer um processo administrativo. Não é assim, faltou 30 dias, já está fora, não. Por que você faltou 30 dias? Eu vou me defender, vou mostrar aqui atestado médico, eu estava internado, não podia entregar, moro sozinho, não tinha como entregar, fiquei no hospital. Aí você vai entregar o atestado, vai acontecer um processo e se for, né, for constatado que foi justificável a sua falta, você fica, se não foi, você é demitido, tá? Então o cargo não é vitalício, o cargo você pode perder o cargo, beleza? Readaptação, a gente já falou de readaptação, né? Aí tem a reversão, reintegração, que esse é um ato de provimento, né? Recondução, disponibilidade de aproveitamento, vacância. Beleza, a gente chegou numa parte boa aqui. Vacância. Vacância é o contrário de provimento, tá, galera? Então, provimento é quando você preenche um cargo. Vacância é quando você deixa o cargo vazio, tá? Então, a vacância em cargo público, ela decorre de várias formas. Ó. Exoneração. Exoneração é diferente de demissão. Qual é a grande diferença para você não se confundir na hora da prova? Exoneração você pode pedir. Demissão não, você não pode pedir demissão da administração pública, porque demissão é uma punição. Você vai pedir para ser punido, vai pedir para tomar uma chicotada no lombo, não dá, né? Então você é diferente. A exoneração você pode pedir, vou pedir exoneração porque eu passei em outro cargo e estou pedindo exoneração. Demissão não, demissão é uma punição. Você está sendo punido por algum comportamento que você fez, alguma coisa que aconteceu, tá? Então, por que exoneração é vacância? Lembre que vacância é deixar algo, o quê? Vago. Vai deixar algo vago. Vago. Sempre você lembra que é algo vago. Então é muito simples. Eu acho mais simples de entender do que... Eu acho mais simples de entender do que o provimento. Olha só, exoneração. Exoneração você vai lembrar. O cara está sendo exonerado, ele está saindo do cargo. Se ele está saindo, ele está deixando vago. Tá? Então você vai sempre ligar uma coisa com a outra. Tá? Aí aqui embaixo... Se você descer mais um pouco aqui, ele vai falar que a exoneração de cargo efetivo dar-se a pedido, ou seja, você pode solicitar a sua exoneração, ou de ofício, que a gente chama de ex ofício. De ofício é quando a administração solicita a sua exoneração. Por exemplo, se você não tomar posse num prazo de 30 dias, você é exonerado do cargo. Então a administração pode te exonerar, tá? Parágrafo único, a exoneração de ofício ela vai se dar como? Quando não satisfeitas as condições no estágio probatório, se você não passar no estágio probatório, você é exonerado do cargo. Quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Tomou posse, assinou o termo de posse e não começou a trabalhar. Como é que pode? Vai perder o cargo, vai ser exonerado, tá?
Aqui ele está falando quais são as formas de exoneração. Então, a exoneração pode ser a pedido ou a administração pode solicitar sua exoneração. Quando que a administração pode solicitar? Nos casos de não satisfeitas as condições do estágio probatório e também se você tomar posse e não começar a trabalhar. Entrar em exercício é meter a mão na massa. Se você não começar a meter a mão na massa, meu filho, você não quer trabalhar, então a administração vai entender que você não tá nem aí para ela manda você embora. Beleza? Aí ele vai falar aqui da demissão. Demissão a gente vai falar das punições ainda. Existem punições como suspensão, advertência, demissão, enfim, cassação da aposentadoria. A gente vai chegar nessa parte. Mas para você entender, demissão é você ser demitido. Se você foi demitido, você deixou o quê? O cargo vago. Então, é muito simples de entender a vacância, tá? Destituição de cargo em comissão. Se você saiu do cargo em comissão, você deixou o cargo vago. É muito simples, né? Cargo em comissão, a gente sabe que é de livre nomeação e livre exoneração. Se você sair do cargo, você deixou o cargo vago. Progressão vertical. A gente está falando aqui de promoção. Ele colocou progressão vertical só para dificultar a sua vida, tá? Progressão vertical, né? Horizontal, vertical. Vertical é para cima. Então, né, se você tiver tendo uma progressão vertical, o cargo que você estava ocupando antes aqui, o de cima vai ficar vago, né? O de cima você vai ocupar, o de baixo você vai deixar vago. Então, é muito simples, tá? Se você está fazendo uma progressão, você está saindo de um lugar para o outro. Então, esse lugar que você saiu vai ficar vago. Então, é muito simples de entender também. Readaptação, aqui em cima a gente vai ler, ó, readaptação. Deixa eu ver se tem aqui, reintegração. Readaptação, aqui readaptação, vamos ler? Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido da sua capacidade física ou mental e que será verificada apenas em perícia médica específica, em perícia de entidade da Previdência Social se estiver vinculado ao Executivo Municipal. Então, vamos supor, você trabalha como motorista, aí você está lá dirigindo, sei lá, Deus me livre e guarde, deu uma hérnia de disco, você não consegue mais dirigir. Aí o que a administração vai fazer? Vai pegar você e vai readaptar em uma outra função. Então, inclusive, readaptação aparece lá em provimento também. Então, a readaptação ela é tanto de provimento quanto de vacância. Vamos lá para você entender. Pelo amor de Deus, vamos respirar. Calma, respira fundo. Readaptação. Se você está aqui como motorista, né? Você está aqui como motorista. Deu a hérniazinha de disco aqui, você veio para cá, a administração vai, eu vou te readaptar aqui numa função administrativa para você ficar sentadinho, sem mexer a coluna. Então, eu vou te readaptar aqui. Essa daqui você está provendo o cargo daqui, tá preenchendo esse cargo, então aqui é provimento. E aqui esse cargo de motorista está ficando vago. Então, você está tanto vacância quanto provimento, tá vendo? Aqui você está preenchendo, aqui você está deixando vago. Ok? Não sei se vocês conseguiram entender minha mão girando assim, mas tudo bem. Beleza? Então, é isso. Readaptação é tanto um ato de provimento quanto um ato de vacância. Ao mesmo tempo que você está deixando o cargo vago, você está preenchendo outro cargo, porque você está sendo readaptado em outro cargo. Ok? Fechou. Aposentadoria, muito simples. Se você está aposentado, você está deixando o cargo vago, né? Pelo amor de Deus, não é difícil de entender isso. Posse em outro cargo inacumulável. O que quer dizer isso aqui, Tiago? Pelo amor de Deus. Posse em outro cargo acumulável é assim. Você vai... Você está como agente administrativo, um cargo efetivo. Aí você está lá trabalhando todos os dias e tal. Aí, de repente, você fala assim, pô, quero fazer outro concurso, quero fazer um concurso para analista, para nível superior. Aí você vai lá, faz a prova e passa. Esses dois cargos, eles são inacumuláveis. Você não pode acumular um com o outro. Você não pode trabalhar em um e depois no outro. Ou você escolhe um ou você escolhe outro. Então, a posse em outro cargo inacumulável. Então, se você está aqui como agente administrativo, bonitinho, ganhando seus R$2.000. Você vai para analista para ganhar 10 mil, e aí você fala, eu quero ficar aqui. Aqui vai ficar vago. Aqui vai ficar vago, porque esse cargo aqui é inacumulável, não dá para acumular os dois. Só cargo de professor. Se você fosse professor, você poderia trabalhar numa escola de manhã e numa escola de tarde. Aí dava para ficar os dois. Dava para se beijar os dois. Agora aqui não. Esse cargo aqui não acumula com esse aqui. Não dá para trabalhar nos dois. Aí você vai ter que tomar posse em um cargo que é inacumulável, que é esse daqui. Não dá para acumular com esse. Esse aqui vai embora, você joga fora e você fica com esse. Então esse daqui ficou como? Ficou vago. Então por isso que é vacância. Beleza? Eu até saí aqui.
Falecimento. Falecimento também, muito tranquilo. Se você faleceu, bateu as botas, morreu, você deixou o cargo vago, né? Então, não tem o que discutir. Então, você já entendeu a diferença, mais ou menos, de provimento e vacância. Provimento é o contrário de vacância, vacância é o contrário de provimento. Provimento, você está preenchendo o cargo. Vacância, você está deixando o cargo vago. Então, assim, é muito simples. É só essa parte aqui de destituição, progressão vertical, que já dá uma dificultada, mas assistindo as aulas, você vem aqui, ouve eu falando várias vezes, ouve minha voz maravilhosa, linda e maravilhosa, e aí você consegue assimilar. Beleza? Aí a gente vai descendo aqui, vai falar da remoção. Remoção não é um assunto tão importante, eu vou dar uma pulada. Eu sempre estou falando para vocês, as pessoas vivem reclamando de mim. Mas você está pulando o artigo, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo acompanhar. Não, aqui a gente vai colocar você na cara do gol. Eu vou colocar sempre os artigos que mais são cobrados, né? Vacância é um assunto que é muito cobrado, provimento também. Então, assim, a gente sugere que o aluno ele leia o estatuto, quanto à lei orgânica também, leia esse estatuto, pelo amor de Deus, para você também ter seu próprio entendimento, para você também fazer o seu próprio estudo. O que a gente faz aqui é pegar na mãozinha e te dar uma ajudazinha, tá? Show? Ó, serão consideradas... Não, aqui não. Substituição, vencimento. Vencimento, inclusive, a gente fala nessa aula... A gente fala também lá na aula de planos e cargos e carreiras. Então eu vou dar uma pulada nesse aqui, porque a gente fala muito disso aqui lá, tá? Tá, eu vou falar, eu vou ler novamente porque é uma questão de didática, né? Então vamos lá, ó, vencimento e remuneração. Isso aqui também é um assunto muito legal, que cai também, tá? Artigo 43. Vencimento é a retribuição pecuniária. O que é pecuniário, Thiago? É dinheiro, tá? Pelo exercício do seu cargo público, pelo exercício do cargo público. Trabalhou, recebeu. Muito simples. Com o valor fixado em lei. Então, o valor é fixado em lei. Isso aí é tranquilo, né? Reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, sendo vedado sua vinculação ou equiparação para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Show! Eu vou passar só uma leitura, porque lá na aula de planos e cargos e remuneração, você entende isso aqui com uma profundidade maior. Então, vencimento é o seu salário seco, é o seu salário só. Remuneração é o vencimento também, só que acrescido de vantagens pecuniárias, ou seja, acrescido de vantagens em dinheiro, tá? Então, se alguém perguntar assim para você, qual é o seu vencimento? 1.500. Qual é a sua remuneração? Aí vai para 2 e pouco por conta dos abonos. Você ganha acréscimo por você ter nível superior, você ganha acréscimo por ser pós-graduado. Então, assim, a remuneração envolve tudo isso. Você ganha salário família, entendeu? Então, a remuneração envolve tudo isso. Então, são acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidos em lei. Claro que a remuneração também vai ter lá a remuneração temporária. Só que aí, né, eles não colocam aqui. Mas a remuneração também tem as temporárias. Por exemplo, você vai fazer uma hora extra, vai entrar como uma remuneração temporária, né? Vai entrar como um valor lá temporário. E ele entra na sua remuneração. Mas enfim, ele coloca como permanente. Então, na prova, na sua provinha bonitinha, remuneração é o vencimento do cargo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes. Não esquece temporária, só permanentes, tá? Estabelecidos em lei. O vencimento dos cargos públicos e as vantagens permanentes são irredutíveis. Então, isso aqui é tranquilo de entender, né? É assegurado a isonomia. Isonomia significa o quê? Igualdade de vencimento para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ressalvados, aí ele coloca uma exceção, as vantagens de caráter individual. Então vamos supor, existe uma exceção, claro, eu trabalho como agente administrativo, você trabalha com uma função muito parecida com a minha, o seu salário tem que ser igual ao meu, né? Para ficar isonômico, digamos assim. Então, eu posso, por exemplo, ter mais tempo de casa, e você trabalhando como agente administrativo acabou de chegar, está recebendo um salário menor do que o meu, mesmo exercendo a mesma função. Então, por quê? Porque eu, com mais tempo de casa, eu recebo por tempo de trabalho, né? Eu posso receber também, sei lá, porque eu tenho um nível superior.
Então, isso é um caráter individual ou relativas à natureza ou local de trabalho. Então, eu posso receber também por insalubridade, sei lá, por periculosidade, enfim. Então, existe a isonomia, mas existem exceções de cada caso. Cada caso é um caso, né? Beleza. Para efeitos desse artigo, as vantagens pecuniárias, as vantagens em dinheiro permanente, são as retribuições previstas em lei e que se incorporem permanentemente ao vencimento do cargo, tá? Então, vai se incorporar permanentemente ao vencimento do cargo. Então, vai estar sempre ali, tá? Nenhum servidor poderá perceber, ou seja, receber mensalmente a título de remuneração importância superior ao subsídio mensal do prefeito. Ninguém pode receber mais do que o prefeito, tá? O prefeito é o chefe e ele recebe mais, com exclusão das verbas de caráter indenizatório. Então, existe uma exceção, tá? Então, as verbas de caráter indenizatório pode passar naquele momento ali, beleza? Desculpa, eu bati o pé aqui. O servidor perderá, aqui no artigo 46, a remuneração e vantagens temporárias proporcionalmente aos dias que faltou ao serviço. Isso é tranquilo, né, de entender. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas superiores a 15 minutos, sem prejuízo da aplicação de penalidade disciplinar para os casos de situações reiteradas, ou seja, o cara repetia o mesmo erro, né? Inferiores ou não ao limite previstos nesse inciso. Artigo 47 foi atualizado. Salvo por imposição legal, mandato judicial, na hipótese prevista no parágrafo 1 desse artigo, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento do servidor. Então, não vai haver nenhum desconto. Por exemplo, cartão de crédito não pode ligar para você e falar assim, ó, a sua dívida vai ser descontada em folha, tá? Não pode. A não ser, aí ele coloca aqui, ó, mandato judicial, mandado judicial ou imposição legal. Por exemplo, se você estiver pagando pensão alimentícia, tem que ser descontado, né? Aí pode. Aí, nessa situação, pode. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos de acordo com o percentual estabelecido em regulamento. Beleza? Aí a gente vai falar aqui das vantagens. Vamos falar das vantagens das disposições gerais. Então, além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens pecuniárias em dinheiro. Você pode ganhar indenizações, gratificações e adicionais, salário família e estabilidade econômica. Inclusive, na aula de planos e remunerações, tem mais. Aqui mostra bem superficial, mas tem mais, tá? As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores. Aí ele vai explicar indenizações. Ele está explicando aqui, ó, o inciso 1 aqui, indenizações. Quais são o que constitui indenização, né? Ajuda de custo, diárias e transporte. Aí ele vai explicar. Os valores das indenizações estabelecidas nesse artigo, assim como as condições para concessão, poderão ser estabelecidas em regulamento. Show! As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, nem serve de base de cálculo para efeito de concessão de qualquer vencimento ou vantagem pecuniária. Então, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento de qualquer efeito. Ok? Show! Aí vai falar da ajuda de custo, né? Está falando aqui da ajuda de custo agora. A ajuda de custo destina-se à compreensão das despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova localidade, com mudança de residência ou domicílio ou que se deslocar a serviço por motivos de estudo ou país ou no exterior. Então, você ganha uma ajuda de custo nessa circunstância. A ajuda de custo ela é calculada sobre o vencimento do servidor de caráter indenizatório, não podendo exercer importância correspondente a 3 meses respectivos do respectivo vencimento. Beleza? Não terá ajuda de custo o funcionário que se afastar do cargo, reassumi-lo em virtude de exercício do mandato efetivo. Show! O servidor fica obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar a nova localidade no prazo estabelecido no parágrafo 2 e 3 do artigo 17 dessa lei. Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício ou de retorno por motivo de doença comprovada. Então, não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício, tá? De ofício é quando a administração solicita a exoneração. Aí ele vai falar das diárias também. Ó. Servidor
aqui no artigo 59, a serviço se afastar do município em caráter transitório, ou seja, em caráter temporário, terá direito às passagens de diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação e locomoção. Beleza? A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Ok? Indenização de transporte. Concede a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de veículo de terceiro para a execução de serviços externos de interesse da administração, conforme definido no regulamento do Poder Executivo. Show! Fica excluída qualquer possibilidade do servidor perceber valores referentes ao vale transporte, definido em lei federal, em substituição aos créditos em cartão do Sistema de Transporte Público Municipal. Gratificações e adicionais. Além do vencimento, serão concedidos aos servidores os seguintes gratificações e adicionais. Gratificação por função de confiança, a gente explica a função de confiança lá na aula de planos e cargos e carreiras, tá? Gratificação natalina, que é mais ou menos aí o 13º, adicional por tempo de serviço, adicional por insalubridade e periculosidade, inclusive essa aula também está lá, tá? Adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de nível universitário, adicional de férias e gratificação pelo exercício em zona rural. Inclusive essa parte aqui está até riscado lá, tá? Então essa aqui talvez, se cair na sua prova referente a planos e cargos e carreiras, isso aqui não está mais, tá? Isso aqui já foi riscado. Aí ele coloca gratificação por encargo de curso ou concurso e outras gratificações ou adicionais previstos em lei. Beleza? Show de bola. Aí aqui descendo mais, vamos descer um pouco mais aqui, porque a gente vai falar das deixa eu ver aqui se eu acho. Acho que a gente vai falar das punições. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estabilidade, férias. Deixa eu ver. Aqui, as licenças. Pronto, as licenças são importantes. Eu vou fazer o seguinte. Essa aula das licenças é uma aula um pouco mais detalhada. Eu vou deixar essa aula para a 4ª aula. E aí, se você gostou dessa aula, deixa aqui o comentário. Olha, queremos a 4ª aula. Que aí a gente verifica, né, qual é a demanda maior e a gente dá a prioridade, tá? Faz uma 4ª aula, faz uma 3ª aula, enfim. Essa é a 3ª, né? No caso seria a 4ª. Tá? Então deixa o likezão. Deixa o comentário e se inscreve no canal para receber as notificações. Maravilha? Fechou, tamo junto, aquele abraço e tchau!